Ministro, antes de mais nada, acho interessante falar sobre o episódio de ontem, quando o senhor foi votar, foi xingado, foi vaiado, chamado de bandido. No ano passado o senhor levou a bengalada no Congresso também. O senhor se preocupa com esses episódios todos, com esses ódios todos que o senhor desperta, não? Não, eu me preocupo pelo país, pela democracia, porque isso é a negação da política, a violência, porque houve tentativa de agressão. Eu recebi um e-mail de um cidadão que me disse que presenciou isso em vários locais da cidade. Inclusive um pajeiro, uma perua, quase jogando para fora da rua um carro com uma família, com bandeiras do PT. Eu acredito que nós não lutamos pela democracia para presenciar isso no Brasil. Ministro, o senhor participou dessas eleições agora nos bastidores ativamente. O senhor poderia contar um pouco dessa atuação? Quem o senhor apoiou? Enfim. Veja bem, eu sempre quando fui demandado por companheiros ou amigos, mesmo de outros partidos, eu fui ao encontro deles e procurei ajudar. No segundo turno, em procurar costurar aliança nos estados, praticamente todos os estados onde nós vencemos, eu procurei ajudar. Ajudei no primeiro turno deputados, tanto estaduais como federais, senadores, candidatos ao governo, e eu, de maneira discreta, nunca falei em nome do PT ou do governo, em meu nome. Eu tenho relações, tenho história, tenho apoio no país suficiente para fazê-lo. Sou filiado ao PT, sou disciplinado nas decisões do partido e fiz isso nas eleições agora, mas não deixo de atuar e não deixo de ajudar. Evidentemente que algumas eleições eram importantes. A vitória de Eduardo Campos, por exemplo, em Pernambuco, é uma vitória histórica, importante. E como é que o senhor atuou lá? Não atuei propriamente dito, eu sempre procurei conversar, discutir, tanto dentro do PT como em partidos aliados ou com ligações que tenho nos outros partidos para ajudar os candidatos que podiam se eleger no segundo turno, como fiz com deputados também. E aqui em São Paulo fiz campanha para vários deputados estaduais e federais dentro das minhas possibilidades, porque eu tomei a decisão de atuar com discrição, praticamente na retaguarda, até que eu prove no Supremo a minha inocência. É uma decisão que eu acredito que até em respeito ao próprio país, à própria sociedade. Independente que eu me considere inocente, eu tenho respeito pela justiça, tenho respeito pelas decisões que foram tomadas até pela Câmara, que me cassou. Espero que a Câmara me devolva a elegibilidade depois que eu for inocentado no Supremo. E o senhor espera voltar para o governo no segundo mandato do Lula, se for inocentado pelo Supremo? Não tenho nenhuma expectativa de curto prazo para nenhuma decisão no Supremo ou na Câmara, porque essas questões levam um tempo. E não tenho nenhuma expectativa de voltar, seja para a direção do PT, seja para o governo. Eu estou advogando, estou dando consultoria, tenho viajado muito, faço política dia e noite, mas é evidente que a minha prioridade agora é provar minha inocência no Supremo e se houver apoio, como tudo indica que há, para uma campanha pela minha anistia, você lutar pela minha anistia. O senhor falou em consultoria e, enfim, todos já sabem que o senhor é consultor de alguns empresários. Para quem o senhor trabalha no momento? Eu não vou declarar, já disse, para que eu trabalho por uma razão muito simples. Há uma campanha aberta dirigida contra mim muitas vezes. Isso não cria suspeitas? Porque, enfim, ser consultor empresarial não é nenhum problema, em princípio. Não cria suspeita nenhuma. Eu sou advogado, tenho clientes, eu sou consultor, tenho clientes, trabalho, nada extraordinário. O que eu ganho é para mim me sustentar e sustentar o que eu faço de política. Não estou ganhando nem mais nem menos do que eu preciso. É uma coisa pequena. Eu, na verdade, dedico a metade do meu tempo a fazer política. Eu poderia até advogar mais e ter um escritório maior, entendeu? Mas não é nada surpreendente, né? Você faz muita fantasia em torno disso, mas não é nada surpreendente. O básico para mim poder sobreviver, sustentar minha família, nada extraordinário. Não? O senhor é consultor do Carlos Slim, dono da Telmex? Essa é uma questão, certo? Eu estive no México, estive na residência do Dr. Carlos Slim, tenho relações com ele, entendeu? Mas não prestava serviços de consultoria para nenhuma empresa dele. Não foi verdade, não era verdade que eu estava lá no México trabalhando. Eu tenho consultoria no México, tenho contatos em outros países, nos Estados Unidos, na Argentina, mas na América Central,
mas são investimentos no Brasil, investimentos de brasileiros lá, são comércio exterior, são nada extraordinário. Simplesmente eu trabalho, né, faço palestras, faço avaliação de conjuntura, não faço intermediação, não faço lobby. Eu simplesmente tenho experiência, tenho capacidade profissional. E tenho um escritório de advocacia que advoga, como qualquer um outro escritório, tem clientes que advoga. Ministro, como o senhor andou se manifestando pouco nos últimos tempos, exceto através do seu blog, eu queria esclarecer uma coisa específica. O que o senhor conversou com o churrasqueiro Lorenzetti dias antes do escândalo do dossiê vir à tona, enfim, como foi provado aí nos últimos dias? Não, viu, Lauro? Inclusive não está comprovado que eu conversei com ele em setembro. Eu mesmo tenho dúvidas, porque ele ligou para o meu escritório realmente. Eu não sei quando, e eu não atendi, eu não estava, entendeu? Foi um secretário meu. Eu estive com ele em abril, numa atividade pública. Mas em setembro o senhor não conversou com ele, então? Não, deixa eu explicar para a gente ficar claro isso. Eu estive com ele em abril, fui numa atividade pública, uma palestra num lugar público, ele foi, conversou, porque eu conheço o Lorenzetti há décadas, né? Então, e depois estive com ele em agosto, encontramos em Brasília, mas nada de reunião política ou de reunião, qualquer tipo de campanha do presidente Lula, porque eu nem estava envolvido, não estava na campanha diretamente. Agora, a questão do telefonema, primeiro precisa a Polícia Federal, ou a CPI, ou o Poder Judiciário, tem que dizer quando é que ele me telefonou, porque até agora ninguém me mostrou isso. Eu tenho que responder uma acusação que eu não conheço. É uma coisa surrealista isso. Né? Então eu não sei. Primeiro, por que eu tenho que responder? Porque o que tem demais ele me telefonar? Eu não falei com ele no telefone. Ele não tem meu celular, o telefone de minha casa. O telefone é público, o telefone da minha empresa. Entendeu? Eu não falei. Quem falou, tudo indica é um secretário. Agora, como eu não sei qual foi a data, quantas vezes me telefonou, nunca me mostraram isso, nunca me chamaram para me mostrar. Fica notícias que eu não dito, fica na imprensa notícias que não ficam claras. Depois começa a falar, não foi em setembro, foi em agosto. O próprio advogado dele, que tem acesso ao processo, tem acesso ao sigilo, disse que não foi em setembro, foi em agosto o telefonema, e foi para o escritório e eu não estava. Então, o próprio advogado disse para os meios de comunicação, todos os meios de comunicação publicados. Então, eu realmente não me recordo de ter falado com ele por telefone, falei com ele sim em Brasília em agosto e em abril em Florianópolis. Nada que tivesse qualquer relação com o problema do trabalho que depois ele veio a fazer na campanha do Lula. Você acha que ele deveria ser expulso do partido? Veja bem, ele se desfiliou do PT, essa é uma questão vencida. Ele já estava desfiliado quando expulsaram, o partido tomou a decisão porque a executiva tem poderes para tomar decisões drásticas em determinados casos, e houve por bem expulsar ele e os outros três, se não me engano, 2 que eram filiados do PT, além dele. Né? Isso é uma decisão. E abriu um procedimento de investigação no PT para analisar a responsabilidade deles nessa questão do dossiê. Ministro, o senhor também aposta no fim da era Palocci, nesse segundo mandato, como clamou ontem o ministro Tarso Genro? Veja bem, primeiro eu não considero correto esse tipo de afirmação, porque o Palocci serviu ao presidente e fez a política que fez por determinação do presidente. Então, na verdade, é uma afirmação, no mínimo, estranha, né, porque está desautorizando o presidente. Houve realmente um momento de dureza na política fiscal e na política monetária que está superada porque as condições do país são outras hoje, graças a essa política. Então, o país tem que agradecer também ao ministro Palocci pelas decisões duras que ele soube tomar e soube implementar por decisão do presidente. Então, eu não apoio essa declaração, sabe? Nunca concordei público e notório com muitos aspectos da política do ministro Palocci, portanto falo com autoridade, né? Porque no momento eu discordei, certo? Mas não considero que é correto. O país tem condições de crescer, os juros estão baixando, a situação externa do país é boa, nós temos o consumo crescendo, vai ter mais investimentos no país, o governo vai poder investir mais, vamos ter que baixar impostos em setores importantes para poder investir mais, o crédito está crescendo, então nós temos uma oportunidade. O país, nunca um presidente chegou numa situação tão boa como o Lula, de apoio de governadores no Congresso, de 58 milhões de votos,
e também da situação de estabilidade da economia e de expectativa de mais mudanças no país. Obrigado, ministro. Até a próxima. Agradeço. Obrigado.